aí pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos agora mais uma vez retornar no conteúdo no nosso curso de formação e capacitação de requalificação dos agentes de segurança do Poder Judiciário Federal. A nossa matéria de hoje é Plano de Segurança Orgânico. Os princípios que norteiam o Plano de Segurança Orgânico servem para prevenir, detectar, obstruir, neutralizar ações de qualquer natureza que constituem ameaça à salvaguarda da instituição e de seus integrantes. A gestão estratégica definirá ações, projetos e programas necessários ao alcance dos objetivos específicos de segurança orgânica. Na verdade, pessoal, um plano de segurança orgânica, a gente tenta fazer uma análise de risco e dentro dessa análise de risco nós vamos ver e determinar tudo que ali vai ser feito. Por exemplo, existe a possibilidade de uma queda de energia de tal forma. É o plano de segurança orgânica, ele vai falar alguma coisa sobre. Ele vai falar na área de prevenção, na área de detecção. É tudo aquilo que vai fazer, ou seja, vai ser uma junção das áreas não só segurança, como área de manutenção. Vai ser um plano onde o RH vai ser um plano onde todos estarão trabalhando em conjunto para prevenir de uma forma proativa e não repressiva, uma forma proativa o que pode ser minimizado se acontecer algo. Perfeito? Então vamos lá. Os planos de segurança orgânica, eles estabelecem normas de segurança específica para cada unidade da instituição, de acordo com suas características, peculiaridades, adequar às necessidades de segurança do local e regionais. E aí tem determinadas situações que nós temos que tomar muito cuidado com a influência cultural, aonde está o resultado, quem está por trás dessa nova gestão. São nessas situações que nós vamos ter que nos atentar. E aí eu pergunto para vocês, para que serve isso? Para que eu tenho que ter, por que há necessidade de ter um plano de segurança orgânica? Na verdade, a finalidade dele é estabelecer princípios, conceitos, procedimentos, orientações, métodos e processos referentes às áreas de segurança, objetivando o cumprimento de missões e tarefas que visem a prevenção e a obstrução de ações adversas de qualquer natureza contra as pessoas, contra o patrimônio, contra as áreas, instalações, documentos e materiais de informações, isso pensando de uma forma o dia inteiro, ou seja, 24 horas no dia, o ano inteiro. Então, é essa a finalidade de um plano que agora nós vamos começar a falar que, quando eu falar para vocês em PSO, vocês já entendam que é um plano de segurança orgânica. A finalidade, o objetivo principal dele são definir ações de segurança na instituição a serem implantadas e fundamentadas em medidas, procedimentos, legislação, normas e resoluções. Então, de repente, como que determinada pessoa vai poder acessar a instituição? Ela está armada? Não está armada? Ela pode? Quem não pode? Por exemplo, qual é o procedimento que nós temos hoje se uma pessoa passar mal?
uma ameaça de bomba. Qual que é o procedimento dentro de uma ameaça de bomba? O que que acontece? Por exemplo, é o plano de segurança orgânica que vai nos dizer o que deve ser feito. A abrangência dele. Então, abrangência no pessoal, abrangência de áreas e setores, nas instalações, quando eu falo instalações interna e externa, abrange também os documentos, a forma de tratar documentos, como que esse documento fica hoje, se é um documento que quem tem acesso a determinado tipo de documentos, tudo isso hoje deve constar no plano. Os materiais que nós temos, o sistema de informação e outras áreas que julgarem oportuna pelo time que está realizando o plano de segurança orgânica. Então, na verdade, nós vamos falar que o PSO, que é um plano de segurança orgânica, ele tem que ter estruturas. Estruturas para quê? Para que possa direcionar quem está elaborando esse tal documento. É um documento. Então, ele tem que ter título, ele tem que ter capítulo, ele tem que ter uma seção dentro desse capítulo, porque, por exemplo, o título ele vai falar sobre entrada de acesso de pessoas à organização. Dentro desse capítulo, desse título, nós vamos dividir em capítulos. Por exemplo, acesso de magistrado, do Ministério Público, acesso de representantes da OAB. Então, cada um terá um capítulo. E dentro desse capítulo teremos seções, que vai dizer qual é a entrada, horário de entrada, e assim nós vamos formulando isso por parágrafos, itens, e vamos ter em anexo algumas, por exemplo, nós vamos citar algumas leis que dá o respaldo para a elaboração desse PSO, e essa lei ela vai estar em anexo. Então, vocês percebem que o PSO ele estará sempre como? Ele estará sempre sendo atualizado, porque tem determinados tipos de leis que são alteradas e ele tem que estar atualizado. Então vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei para vocês sobre análise de risco e tal? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre uma matriz chamada matriz SWOT. O que é uma matriz SWOT? É um termo em inglês que se refere a um conjunto de quatro palavras: a strength, weakness, opportunity, threat, e elas traduzidas para o português, elas significam força, fraqueza, oportunidade e ameaça, respectivamente. Então, não vamos trabalhar com os termos em inglês, vamos trabalhar com os termos em português, ok? Então, vamos lá. E aí nós temos aqui, vocês podem observar, que é um gráfico. Então, esse gráfico, ele mostra aqui bem claro, em um quadrante, que num lado eu tenho os aspectos e no outro lado eu tenho os fatores. Então, um aspecto positivo que eu tenho é o que? Os aspectos positivos que eu tenho é a força e a oportunidade. E os aspectos negativos, eu tenho a fraqueza e as ameaças. E se eu olhar no ângulo, na linha, uma forma horizontal, eu tenho os fatores. Eu tenho os fatores internos e eu tenho os fatores externos. Então, dentro desses fatores internos, eu tenho a força e a fraqueza, que são
internos, e eu tenho os externos, que são as oportunidades e as ameaças, ok? Então vamos lá. Então, é mais ou menos assim. A força. Quais são as vantagens que sua organização possui? O que vocês têm de bom? Aí vamos pensar na fraqueza. Olha, eu olhei ali, o que eu posso melhorar ali? O que a gente pode melhorar visualizando dentro da nossa análise de risco? Por exemplo, a entrada da nossa organização. Ela é muito boa, os procedimentos já existentes ali são bons. Então nós temos aquilo como o quê? Como um ponto forte, força. Eu olho lá e falo, não, nossa portaria não tem. Nossa portaria ela é frágil, não tem procedimento. Então eu tenho que pensar na melhoria do procedimento que ali está. Então, e as oportunidades? Quais são as oportunidades que você enxerga dentro da sua área de atuação para melhorar? Aí voltando lá naquele exemplo que eu dei, ele está forte? Beleza, mas ele está fraco? O que eu tenho que fazer? O que eu posso melhorar dentro dos meus procedimentos, entendeu? O que eu posso criar? Posso criar uma catraca? Eu posso criar um controle de acesso melhor, entendeu? Por quê? Visando o quê? Visando uma ameaça. O que é aquela parte onde nós estamos dizendo que é a portaria, que é um exemplo, que é a nossa fragilidade, que é ali, que é a nossa ameaça. Então a gente começa a entender assim, quais são os maiores obstáculos para o seu crescimento, porque são aquelas ameaças. O que não deixa eu melhorar aquela portaria? Perfeito? Então, pessoal, eu deixo claro para vocês que isso que nós estamos falando aqui é um start. No caderno de estudo de vocês, no conteúdo de plano de segurança orgânico, tem lá um conteúdo vasto, conteúdo muito parrudo com relação a uma matriz de SWOT, ok? Dará para você ter dúvidas e saná-las as dúvidas com o conteúdo que lá está, perfeito? Porém, nós vamos aqui mostrando para vocês algumas coisas. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o principal objetivo de fazer uma análise com essa ferramenta, a SWOT? O principal objetivo da matriz SWOT é criar um panorama geral, um diagnóstico das suas potencialidades e de suas fraquezas. Então, quando você elabora e põe em prática essa matriz, esses conhecimentos, você consegue detectar o que você tem aqui de forte, potencializado, e o que você tem aqui de fraqueza. Isso, para gestores, é de extrema importância, porque dentro de um planejamento estratégico, que é elaborado dentro do plano de segurança orgânica, você consegue fazer o quê? Um mapeamento. Você consegue mapear isso dentro do seu planejamento estratégico, e aí é onde você vai fazer o quê? Tomadas de decisões. Hoje, dentro daquilo que nós falamos de tomada de decisão, tem umas ferramentas muito importantes. Então, a matriz é uma ferramenta de extrema importância para o gestor diante da tomada de decisão, ok? Então vamos lá. E aí eu começo a falar um pouquinho sobre gestão de risco. A gestão de risco inclui a identificação, a análise, a avaliação e tratamento do risco, constituindo-se ainda fundamental para a proteção da organização ou da instituição, como vocês queiram, por ser um processo dinâmico, proativo de defesa do sistema. Então, quando nós falamos proativo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prevenir antes que aconteça.
Vamos prevenir antes que aconteça. Porque aconteceu, você vai fazer sua repressão. Então, o custo disso pode ser maior e o dano disso é bem maior. Então, um plano de controle de danos. Quando você começa a deslumbrar e visualizar dentro do PSO, uma visão do plano de danos, é muito importante, gente. Visa a avaliar a extensão dos danos e o comprometimento dos ativos e mensurar o impacto do incidente de segurança na instituição. Então, quando acontece isso, você imagina assim, é tão gostoso isso que você vai ter uma hora que você vai pensar assim, eu estou trabalhando aqui na minha área de trabalho, eu tenho um computador e isso e aquilo. Aí eu venho e coloco um copo com refrigerante ou com água, qualquer que seja. Aí você começa a pensar, qual que é a possibilidade desse copo cair? Esse copo caindo, qual é o impacto que vai acontecer na minha mesa de trabalho, na minha área de trabalho? Então, quando eu falo para alguns clientes, eu falo dentro da área de consultoria, nós falamos que, olha, não é viável, tenha um espaço para fazer isso. Não é que a pessoa está sendo chata, não. Ela está entendendo que aqueles documentos, caso sejam atingidos pelo líquido que ali está, vai cansar, vai criar um transtorno enorme. Fora o prejuízo do líquido entrando no computador ou molhando documentos reservados confidenciais. Okay? E assim, constitui-se uma série de ações que permitirão atuar para a redução dos impactos dos incidentes e identificar alternativas para a continuidade da atividade interrompida ou ameaçada. Não teve jeito, aconteceu, molhou, aconteceu, na hora, aconteceu, eu estava transportando uma garrafa, bateu na mesa, caiu, quebrou. O que eu devo fazer com isso? Qual que são a minha primeira intervenção contra isso? É o plano de controle de danos que vai nos informar. E aí, dentro ainda do plano de contingências, nós falamos o quê? O plano de contingência, o que ele visa? Ele visa minimizar ou neutralizar os impactos decorrentes da interrupção de atividades críticas de serviços essenciais, ocasionadas por falhas, desastres, indisponibilidade significativa ou não intencional de ator hostil em processos sensíveis, permitindo a continuidade das atividades do serviço em níveis aceitáveis. Então, quando você tem um plano de contingência, você já prevê. Ah, mas Johnny, você pode falar dessa pandemia. Essa pandemia foi uma coisa atípica. Então, o que hoje nós estamos fazendo? Por exemplo, eu tenho uma ameaça de bomba. O que eu devo fazer com a ameaça de bomba? Eu tenho que colocar em prática o plano de contingência. E quando eu falo ameaça de bomba e colocar em prática o plano de contingência, não é logo de cara evacuar e tirar todo mundo de dentro do ambiente. Não. Se nós fizermos isso, é uma coisa errada. E um plano de contingência hoje atualizado, ele vai falar e vai perguntar, essa ameaça de bomba, que nós estamos dando um exemplo, ela é real ou ela é falsa? Dentro do plano de contingência, ele vai ter que startar pessoas para verificar isso. Foi algo encontrado? Não foi algo encontrado? Então, existem alguns critérios que mais lá para frente
eu vou começar a falar para vocês sobre checklist, sobre determinadas ações que você vai ver a importância do plano de contingência. Tá aqui. Então vamos falar do quê? Do checklist. O checklist, ele não é nada mais que nada menos que organização. Fazendo uma tradução, checklist, como fazer algo. Por exemplo, uma receita de bolo é um exemplo de um checklist. Como eu tenho que fazer? Ele direciona. O checklist não é somente uma lista de lembrete das coisas. É uma lista de itens que foi previamente estabelecida para certificar as condições de um serviço, um produto, um processo ou qualquer outra tarefa. Não é só você ter ali, tá aqui, tenho isso, tem um veículo, o veículo está isso, está aquilo. Não. Vocês podem perceber que ela tem que ter condições de um serviço. Ok? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre checklist. Checklist é uma lista de itens que foi previamente estabelecida para certificar as condições de um serviço, produto, processo ou qualquer outra tarefa. O que é o checklist? É como fazer. E aí, dentro disso, nós vamos entender um pouquinho como elaborar um checklist. Nós precisamos definir o que será verificado no checklist. Temos que definir a frequência da utilização desse checklist. Nós temos que definir quem irá utilizar o checklist. Nós temos que definir os itens a serem verificados e teste a lista. Então, mais ou menos é isso. Por quê? Porque não adianta você fazer um questionário sim de sim ou não, porque você só vai ter a resposta sim ou não. E aí complica. Por exemplo, eu tenho que fazer um checklist de verificação do veículo. O veículo está com pneu bom? Sim ou não? O que é bom no meu entendimento? O veículo está com tanto... As ranhuras do pneu, ele tem tantos milímetros? Sim. Quais? Tanto. Por quê? Porque é através disso que eu já vou prevenindo para a área de manutenção a reposição de uma peça muito mais rápido. Então, é um trabalho de forma preventiva. Por exemplo, eu vou fazer um checklist do que vai ser usado num trabalho externo. Tá? Você tem... por exemplo, você vai levar água, vai fazer isso? Não. Tem água? Tenho. Qual é a quantidade de água? Por quê? Qual a quantidade que você usou? O que você pode fazer? O que você faz antes, durante e depois? Porque diante disso, esse documento ele vai ser uma referência para o planejamento estratégico. Ok? E isso eu deixo muito claro que lá no caderno de estudo de vocês terão uma massa de informações para que você possa concluir a sua elaboração do seu checklist. Por exemplo, aqui nesse teor de checklist, nós estamos dando um start para que você possa entender melhor o seu caderno de estudos. Assim, senhores, nós chegamos à conclusão. Colocando todas as técnicas em prática, ficará mais fácil elaborar um plano de segurança orgânica, um PSO, para aprimorar a segurança interna e externa da instituição. Esse tipo de análise é crucial para fazer um planejamento estratégico. Então vamos lá. Diante disso da nossa fala, diante do que nós falamos e diante do que vocês vão encontrar no caderno de estudo, e além do caderno de estudo, que vai ter um conteúdo sobre plano de segurança orgânica,
vocês têm certeza que nós colocamos em anexo várias informações para subsidiá-los em elaboração de um plano estratégico de acordo com a sua instituição. Ah, mas o plano tem que ser sucinto. Cuidado quando nós vamos falar em um plano sucinto, cheio de resumos. Por quê? Porque é o plano de segurança orgânica que vai direcioná-los diante de uma crise. Se você não pensar em determinadas coisas, não vai conter no seu plano e caso aconteça, você poderá passar um pouco apertado. Ok? Então, um forte abraço para vocês. Deixo aqui a Team Six Brasil à disposição de vocês nos canais de comunicação. Ok? Um forte abraço. Vamos para o próximo estudo.